Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio sobre NFL. Vamos falar das principais histórias que saíram na semana 3, como o desempenho do Jayden Daniels, os jogos do Monday Night Football, times 3-0, quais são fraudes e quais são reais. A gente vai debater aqui no programa. Eu digo a gente porque eu estou aqui com meu amigo Felipe Lawrence, jornalista, comando o perfil O Quarterback no Blue Sky. Quem sabe um dia de volta no Twitter, jornalista do Valor Econômico. Vamos falar também de Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars, muito assunto pra gente falar pós-semana 3 da NFL. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu sei que é um baita clichê, né, mas a gente vive tão intensamente esse começo de temporada que a gente olha, parece que foi ontem que a temporada começou e a gente já tá passando da semana 3 aqui. Já estamos entrando na semana 4, isso é um absurdo, passa muito rápido, né? E 3 semanas bem estranhas, né? Diria, na NFL, bem fora do comum do que a gente esperava. Então acho que está sendo um começo de temporada muito legal para mim, para assistir, porque tá saindo um pouco do roteiro. Os jogos estão realmente, acho que tem mais zebras, eu diria, né? E um fenômeno recente, né? Que desde que os times começaram a jogar menos na pré-temporada, né, botar menos os jogadores, e a pré-temporada de fato foi reduzida 2 anos atrás, se não me engano, né, de 4 para 3 jogos, eu sinto que se acentuou esse fenômeno dos jogos de setembro serem bem mais aleatórios, né, do que antigamente, né? Sempre tem aqueles resultados que você nem acredita que aconteceram. Eu sinto que já é um fenômeno aí de uns 4, 5 anos pra cá, você concorda? Eu concordo, é uma coisa que já acontecia, né, no futebol americano universitário, que não tem pré-temporada, o começo de temporada deles já era meio esquisito, os times demoram um pouco, né, pra se acostumar, porque temos times que não colocam mais os titulares para jogar, ou se colocam para jogar, colocam muito pouco, né, durante a temporada. Então, os times eles chegam com pouco entrosamento nesse início de temporada, chegam ainda instalando conceitos, instalando ataque, defesa. Então então a gente está vendo muito problema de comunicação, principalmente, né? O quarterback tentando ajeitar o posicionamento dos recebedores, a defesa também tentando se encontrar em campo. Acho que é uma coisa que tende a melhorar agora nesse segundo mês da temporada, quando os times já estão mais acostumados. Acho que a gente vai ver um pouco menos zebras, eu espero, a partir agora de outubro. E soma-se isso ao fato de que você tem mais técnico mudando de lugar atualmente, você tem menos continuidade nas posições de quarterback, e você treina menos também na NFL hoje em dia, né? Que a gente lembra que, sei lá, no início da década passada tinha aquela coisa de dia com 2 treinos e contato físico liberado. Hoje em dia não tem mais isso, né? O training camp ficou mais leve, né? Então tudo isso contribui para esse futebol americano um pouco mais aleatório no mês de setembro. Vamos começar falando sobre os jogos do Monday Night Football, menos os jogos, mais as histórias que saem, que acho que ambas as partidas têm muita coisa pra gente falar. Antes, você deve ter notado que minha voz está um pouco estranha, assim, eu estou gripado, eu precisei adiar o podcast que eu gravaria ontem sobre a NBA, ele vai ao ar na madrugada de quarta para quinta-feira, eu vou gravar na quarta-feira, eu e o Ricardo Stabolito do Jumper, vamos falar sobre a lista do Jumper dos 25 jogadores, dos 25 melhores jogadores da NBA com menos de 25 anos. É uma lista que o Jumper faz todo ano, que eu sempre voto, e a lista saiu na semana passada, tá bem legal. Então, por isso que eu fiquei bastante gripado de domingo pra segunda e minha voz ficou horrível. Se você assistiu ao vídeo da semana 3 da NFL em 1 minuto, você provavelmente notou que a minha voz estava uma merda. Então, é esse o motivo. Felipe, vamos começar em ordem cronológica. Acho que a gente já estabeleceu bem lá no Blue Sky que tanto eu quanto você odiamos essa rodada dupla do Monday Night Football com um jogo por cima do outro. E acabou que a gente não precisou assistir 2 jogos, porque Buffalo Bills e Jacksonville Jaguars acabou bem rápido, né? O Buffalo Bills atropelou o Jacksonville Jaguars. Eu quero falar sobre o Buffalo Bills. A gente vai falar também sobre a questão dos times fraude ou real, dos times que estão com campanha 3-0 até agora. Mas eu sinto que é a principal história na terça-feira pós-rodada da NFL, que é o jogo muito ruim do Jacksonville Jaguars, como vem sendo não só nesse ano, mas desde a última temporada. E
se havia alguma pessoa que ainda não percebia a pressão em cima do Trevor Lawrence, eu acho que agora essa última pessoa desistiu, porque o fogo tá em cima dele. Porque ele é o cara que se tornou o quarterback mais bem pago da NFL na off-season, primeira escolha geral e tal. Mas não tem outro jeito de dizer, Felipe. Quer dizer, você pode me desmentir e dizer que existe. Mas não tem como não dizer que o Trevor Lawrence tem sido uma baita decepção até agora. E a gente viu mais uma vez em horário nobre, o que sempre aumenta, né, o foco do público nessa segunda-feira. Eu concordo, acho que o Trevor Lawrence está num momento da carreira em que ele precisava dar esse pulo de qualidade, esse pulo de expectativas, né, que se criou em cima dele desde a carreira dele lá em Clemson. Ele não está conseguindo dar esse pulo. Me lembra muito o Alex Smith, quando saiu lá de Utah, que foi a primeira escolha do draft de 2005, e também chegou na NFL com muita expectativa e nunca conseguiu dar esse pulo. Ele acabou se tornando um jogador bom, né, um jogador regular na NFL, mas nunca foi a primeira escolha do draft. Então, eu temo um pouco que o Trevor Lawrence possa estar indo pelo mesmo caminho do Alex Smith nesse quesito. Um cara que veio com muita expectativa e não conseguiu dar esse pulo de qualidade que todo mundo esperava. A grande questão, acho que o Jaguars é um time mal treinado, né? Isso ficou patente ontem, é um time que o Doug Peterson parece que não encontra respostas, né? Não consegue mover aquele time para frente, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, eu acho que tem muito problema do Doug Peterson como técnico. Acho que ele deveria ter sido demitido no passado. A gente até falou sobre isso, não foi demitido por conta de todo aquele rebuliço do Urban Meyer. Acho que o dono do time não quis se comprometer a demitir mais um técnico tão logo, mas eu acho que é inevitável. Acho que a demissão do Doug Peterson começa a se tornar um pouco inevitável até na primeira temporada, para ver se consegue resguardar alguma coisa desse time, porque está caminhando a passos largos para ser uma das 5 primeiras escolhas do draft. Então acho que obviamente, você tem o problema do Trevor Lawrence, acho que a expectativa em cima dele não está sendo cumprida nem de longe. Mas acho que também que você tem um problema estrutural da equipe, de técnico, de montagem de elenco, que agora nessa temporada ficou muito, muito evidente. Então acho que é um problema meio generalizado no Jaguars. Cara, por isso que você é o quarterback. Essa comparação com o Alex Smith não tinha me ocorrido e é perfeita. Porque é isso mesmo que você falou, ele é um quarterback que eventualmente se tornou um bom quarterback, não um ótimo quarterback, mas ele não correspondeu ao potencial, né, entrando no draft. E o Trevor Lawrence é exatamente isso, né, e aí a gente nos leva às manchetes, né, nessa terça-feira. Precisamos conversar sobre Trevor Lawrence, né, coisas do tipo. Ele foi a primeira escolha geral do draft, não havia nenhuma discussão se ele deveria ou não, né? Ele era aquele cara pedigree Andrew Luck, um dos principais prospectos na história recente do draft, tava ali com Peyton Manning, e esse era o patamar do Trevor Lawrence. Em retrospecto, você consegue enxergar algumas coisas em Clemson que deveriam ter sido red flags maiores, né? Tipo, o ataque de Clemson era meio ali muito screen, passe longo e meio, o pessoal dos Estados Unidos fala de gimmick, né? Que tem alguns atalhos ali, é um ataque um pouco mais simplificado, e eu sinto que nenhum técnico, né, o Urban Meyer e o Doug Peterson agora, conseguiram fazer o Trevor Lawrence evoluir além disso, né? Ou conseguiram ou não tentaram, porque o ataque dos Jaguars ainda é muito feijão com arroz, né? E para um cara que já tá com um contrato de 55 milhões de dólares por ano, ele deveria ser mais exigido do que ele é exigido, né? E aí, se ele não conseguir alcançar esse nível, aí é uma outra conversa, mas tem questões também, a montagem do elenco é estranha, é um time que 3 anos atrás, se não me engano, 2 anos atrás, gastou um caminhão de dinheiro no mercado de free agents, e hoje tá com, sei lá, um elenco entre os 10 piores da NFL. É um time que basicamente queimou uma escolha de primeira rodada no Trevor Walker, que não descarto ainda, ele tem flashes, mas não é um cara que você pensa como jogador
de primeira escolha geral, e eu gosto da escolha que eles fizeram no Brian Thomas, mas é um corpo de skill positions estranho, jogaram dinheiro pra caramba no Calvin Ridley, fizeram a troca, né, lá atrás, e ele acabou indo pro Tennessee Titans na off-season, então são várias questões, né, o Trevor Lawrence, de fato, ele não foi bem desenvolvido pelo Jacksonville Jaguars, isso é um ponto. O Urban Meyer foi um dos maiores desastres de contratação de técnico na NFL recente. O Doug Peterson eu não quero fingir que eu tenho muitas fontes, esse tipo de coisa, não sou esse tipo de coisa, mas eu converso com pessoas que conversam com pessoas de dentro da NFL, e o Doug Peterson ficou mais perto de ser demitido do que muita gente pensa, né? E algo que, como o Felipe falou, a gente conversou aqui no podcast, porque foi meio que um desastre na última temporada. E se você pensa, Felipe, se aquele segundo tempo do jogo do Wild Card contra os Chargers não acontece, se os Chargers não tem um dos maiores colapsos dos playoffs que a gente já viu, ele provavelmente não estaria no cargo agora, né? Então, são 30 minutos de futebol americano que salvaram a temporada 2022 dos Jaguars, mas meio que jogaram no lixo as duas seguintes, né? Não que o Doug Peterson seja o único culpado. Tem o Sr. Trent Polk também, né? Que a gente lembra muito bem dos tempos de San Francisco 49ers, que era um péssimo diretor. Quer dizer, péssimo acho que é exagero, né? Mas acho que tem um prazo de validade, no mínimo. Mas são vários fatores. E assim, mesmo com todos esses fatores, o Trevor Lawrence, para um quarterback de primeira escolha geral, ele tinha que estar transcendendo esses problemas, né? Porque é isso que quando você seleciona um quarterback com a primeira escolha geral, você quer ter um franchise quarterback de alto nível, top 10, e esses caras não precisam de um time perfeito ao redor dele, né? Eles elevam o time de patamar, e o Trevor Lawrence não faz isso. Se a gente pegar numa escala de Andrew Luck a Bryce Young, ele tá mais perto do Bryce Young do que do Andrew Luck, se for falar desse jeito, né? Bryce Young, coitado. Porque assim, é uma situação em que o primeiro jogador escolhido no draft, o quarterback escolhido como a primeira escolha, você tem uma expectativa a mais em cima dele. Não é a mesma coisa que você escolher. A gente falou do Trevor Walker agora, o Trevor Walker, ok, você tinha uma expectativa em cima dele, mas a expectativa para o jogador defensivo escolhido com a primeira escolha do draft, comparada com o quarterback, é muito menor. Então, o Trevor Lawrence deveria já ter mostrado um pouco mais, evoluído um pouco mais, tendo assim, mesmo que toda a questão do elenco do Chargers, do Jaguars é ruim, toda a questão do Doug Peterson, acho que ele já perdeu o controle do time, também é ruim, mas o Trevor Lawrence deveria mitigar um pouco esses fatores, e não é o que acontece. Então eu vou até fazer uma outra comparação aqui. Pode ser uma situação em que ele tenha que ser que nem o Matthew Stafford, tem que sair do time para ir para outro lugar para realmente dar esse salto, porque pode ser que lá no Jaguars não dê mais certo. O Matthew Stafford que não teve o Calvin Johnson. Exatamente, o Matthew Stafford que não teve o Calvin Johnson, porque tem o Christian Kirk com um contrato gigantesco. Não, vou aqui vou sair de cima do muro e vou dizer que o Christian Kirk não é um wide receiver do mesmo nível do Calvin Johnson, hein? Não quero exagerar muito, mas polêmico. É a indústria da hot take pra postar corte, né? Dizer que o Christian Kirk não é tão bom quanto o Calvin Johnson. Mas o problema é que eu acho que, assim, é uma boa comparação também, mas ele não chegou nem perto ainda do que o Matthew Stafford foi. Mesmo, não. Mesmo pensando nos anos pós-Calvin Johnson, né? Teve anos com o Golden Tate também, que o Golden Tate jogou bem, a equipe chegou nos playoffs e tal. Mas é isso. Ele pode ser o Matthew Stafford do Mike McDaniel, né? Quem sabe, né? Mudar ali, vai se mudar perto, né? De Jacksonville pra Miami. Mas também é uma aposta complicada, né? Porque seria caro e o cara que não mostrou ainda. Eu tenho os números dele aqui, que eu separei. Ele tem 53 jogos como quarterback titular do Jacksonville Jaguars. 20 vitórias, 33 derrotas. Não é uma estatística de quarterback, vitórias e derrotas, né? Mas ainda assim, você gostaria que fosse um pouco melhor. De 2021 pra cá, quando ele foi draftado, ele é apenas o 20º em EPA por jogada, né? Que é a estimativa de pontos adicionados, uma estatística avançada que eu sempre explico aqui, que ela se alinha muito bem com o desempenho de vitórias e tal, então é uma estatística que eu gosto.
e 25º em CPOE, né, que é índice de passes completados acima da expectativa, né, que é você contextualiza cada passe em campo e se ele completou acima ou abaixo da expectativa, e o Trevor Lawrence apenas 25º, né, que é muito pouco pro um cara que tinha um potencial para ser o novo Andrew Luck, né, para ser um novo, sei lá, insira quarterback selecionado na primeira escolha geral. Falando do Buffalo Bills agora, já tem um pouco de spoiler do que a gente vai discutir lá na frente sobre os times que estão 3-0. Eu fico feliz que eu estava no lado certo da história aqui com o Buffalo Bills, porque eu tenho gostado muito do que eu vi da equipe. Não é só a campanha, né? Não é só o fato do time estar 3-0, né? Mas é como o time vem jogado. Ofensivamente, fez 3 partidas muito boas. Jaguars e Dolphins, ataques mais questionáveis, ainda mais levando em conta a lesão do Tua no segundo jogo. Contra o Cardinals sofreu um pouco mais, mas eu acho que até a defesa está um pouco acima do esperado, porque era uma defesa que muitas mudanças e tudo mais. E o Josh Allen, depois de 3 semanas, é uma amostragem pequena? É. Mas se tivesse um MVP para as 3 primeiras semanas da temporada, seria o Josh Allen. Porque tudo que a gente viu de bom, que funcionou na segunda metade da última temporada, quando a equipe mudou o comando no ataque, a gente tá vendo a partir disso e mais nesse início de temporada. E eu acho que o exemplo mais claro foram, tanto no jogo contra os Dolphins, quanto nesse jogo de segunda-feira, 4ª descida, ainda no primeiro tempo, e o Joe Brady tem a chamada perfeita, os Bills convertem com facilidade, e é o tipo de avanço simples que o esquema precisa dar ao quarterback, né, ao ataque como um todo. E eu acho que ele tá tendo uma conexão muito boa com o Khalil Shakir. A gente viu o Dalton Kincaid aparecer mais nessa segunda-feira. O James Cook tá fazendo uma ótima temporada. A linha ofensiva dos Bills, que era uma preocupação para muita gente, tá jogando muito bem. Então, hoje, eu tenho o Buffalo Bills abaixo apenas do Kansas City Chiefs como candidato na AFC. Acho que você teve nas 2 primeiras semanas da temporada, você ainda tinha um pouco de dúvida sobre o Buffalo Bills, porque você fala, enfrentou o Miami Dolphins em Tua, enfrentou o Arizona Cardinals, que está em evolução, mas ainda é um time na prateleira de baixo da NFL. Então você tinha dúvidas sobre o Bills, até como ele jogou nessas 2 primeiras semanas. Mas ontem foi... A gente está gravando hoje na terça, né? Então, assim, no Monday Night Football foi acho que sanou todas essas dúvidas, porque foi uma atuação muito, muito, muito massiva, né? Um negócio que chamou atenção pelo volume de ataque da equipe, um time que teve 6 campanhas seguidas com um touchdown. Uma defesa está jogando muito bem. O Von Miller voltou relativamente bem da lesão, né? Um cara que não é uma... Não, obviamente está longe de ser aquele Von Miller do Denver Broncos, mas é um jogador defensivo ainda que faz a diferença, que tá mostrando um bom desempenho e está ajudando a chamar a atenção tirando a atenção de outros jogadores que também estão conseguindo fazer boa temporada, que nem o Greg Rousseau. Então acho que é uma defesa, um ataque que estão na ponta dos cascos. Eu acho que a grande questão a gente vai discutir um pouco mais isso mais pra frente no podcast, há o risco do time estar quente muito cedo, né? Então, assim, você vai ter que sustentar esse desempenho durante 4 meses. E é muito difícil isso acontecer. Vai chegar uma hora que o Bills vai cair de produção e isso é normal. E eu quero ver como que o Bills vai reagir a isso, porque é um time que nas últimas temporadas reagiu mal a adversidades, né? Então, acho que para mim, para você garantir o Bills como candidato real ao Super Bowl, eu acho que vai precisar superar esse slump que inevitavelmente vai vir. E assim, eu acho que uma aposta boa para um time se manter assim por tanto tempo é quando você tem um grande quarterback, né? E eu acho que é o fator mais estável na NFL, você ter um quarterback desse nível do Josh Allen, que para mim é o segundo melhor quarterback da NFL. E sobre a vitória contra os Dolphins, né, pra gente encerrar e passar para outro jogo, né? Tudo bem, vitória contra os Jaguars, desculpa. É um time mais fraco, o Jaguars, mas um time bom, quando pega um time fraco, você tem que você tem que girar a faca, né? E não é fazer tipo 49ers que pegou a faca e enfiou na própria testa, né? Mas
Eles destruíram os Jaguars como um time bom deveria fazer contra um time ruim. Vamos passar agora pro Washington Commanders e Cincinnati Bengals. Antes, importante, pessoal, vou até falar aqui olhando pra câmera, ótimo pra quem tá escutando no Spotify, você pode conversar comigo no WhatsApp, tem o link na descrição, manda lá, quero receber, que você vai poder receber notificações do podcast, possíveis sorteios, tudo lá pelo WhatsApp, me adiciona aos seus contatos, senão você não vai receber as mensagens, e eu tento responder todo mundo que manda mensagem por lá. Ah, Gabriel, por que você quer fazer isso? Não, porque eu quero ter esse canal direto com vocês, e é importante, eu expliquei isso quando eu relancei esse serviço, né? Porque a gente viu, o Twitter foi de Vasco, e aí, sumiu uma rede social, sumiu um canal de contato. Felizmente, uns 2 anos atrás, eu tomei uma decisão consciente de fortalecer outras redes sociais. Eu tenho um perfil forte no Instagram e no TikTok também, então não dependo só de uma rede social, mas é importante a gente ter esse canal pra gente se comunicar, e pode mandar mensagem lá que eu respondo. Se você quiser mandar uma mensagem pro Felipe, me manda lá que eu encaminho pro Felipe, e o Felipe vai te mandar um áudio respondendo. Brincadeira, não posso garantir que o Felipe vai mandar um áudio, mas eu vou encaminhar pra ele a sua pergunta, então não deixe de se inscrever, só mandar quero receber, o número tá na descrição, DDD 21 é o seu número de cabeça, mas é mais fácil apertar o link lá, abre lá o WhatsApp. Dado o recado, Jayden Daniels, Felipe, fez um bom jogo, #análise. Fez um bom jogo, #análise, né? Um cara que surpreendeu. Acho que a grande palavra do Monday Night Football de ontem é surpreendeu. A gente sabe, né, que o Bengals está com problemas defensivos, uma defesa que está muito, muito abaixo do que se esperava, muito por conta de lesão, mas também muito por conta de desempenho dos jogadores. Mas o Jayden Daniels ontem surpreendeu, jogou como gente grande, chamou a responsabilidade quando o time precisava decidir. Ele foi para cima, ele chamou a quarta descida quando o Dan Quinn estava ainda balançando se ia ou não, ele chamou, ele falou, quero ir para a quarta descida e conseguir converter. Teve aquele touchdown para o Terry McLaurin no fim do jogo que foi absolutamente espetacular, né? Ele lançou a bola num espaço mínimo que poucos quarterbacks novatos conseguem fazer. Então acho que surpreende, acho que esse início de temporada, ninguém duvidava da habilidade dele, mas as pessoas duvidavam de como seria essa evolução do jogo dele que ele tinha lá em LSU para a NFL. E essa dobradinha com o Cliff Kingsbury está funcionando muito, muito bem. Acho que é uma contratação muito boa de coordenador ofensivo para o Washington Commanders. Acho que está dando certo. Você vê um ataque inventivo, você vê um ataque que está conseguindo se utilizar muito bem do braço do Jayden Daniels, da habilidade atlética dele. Então acho que, para mim, a grande surpresa desse início de temporada é esse desempenho do Jayden Daniels. Porque mesmo contra o Giants na semana passada, ele jogou bem. A defesa do Giants ela mostrou um pouco mais de resistência ao Jayden Daniels. O Jayden Daniels ainda dava sinais claros que ele ainda estava tentando dominar o ataque, né? Ainda estava tentando aprender conceitos, aprender as jogadas, e agora nesse jogo de ontem ele realmente se mostrou muito, muito mais confiante do que estava na semana 2. Então acho que se ele continuar evoluindo nesse nível, eu acho que tem que tomar cuidado, porque eu acho que você tem um grande quarterback sendo feito ali em Washington. O que mais me desculpa. O que mais me impressionou no Jayden Daniels nesse jogo foi o quanto sob controle ele parecia, né? Não só passando a bola, como correndo, porque ele é daqueles quarterbacks corredores mais fluidos, né? Ele não é tão de quebrar teco, de usar força e tal, tantas corridas desenhadas. Ele é mais de esticar as jogadas, e mesmo quando ele tá esticando a jogada, ele parece sob controle, ele parece saber qual a decisão correta, né? E se você assistir bem aquele jogo contra o Cincinnati Bengals, ainda teve uns 2 passes longos pro Terry McLaurin que ele errou. Então os números dele poderiam ter sido ainda mais impressionantes do que foram. Claro que diz muito sobre a defesa dos Bengals, tá num momento muito ruim, mas o Jayden Daniels, ele pintava como um quarterback mais pronto que o Caleb Williams logo de cara, e tá parecendo exatamente isso, né? Porque a comparação com o Caleb Williams, que tudo parece frenético, tudo parece estar acontecendo muito rápido, o ataque não ajuda ele também.
O Jaden Daniels é o oposto, ele parece calmo, controlado, o Cliff Kingsbury armando esse ataque consegue chamar bons jogos, chamou um jogo muito bom nessa segunda-feira, só me incomoda um pouco que ele ainda tá correndo muito em primeira e segunda descida, mas tirando isso, eu acho que você vê os números do ataque do Commanders, né? O Jaden Daniels é o segundo EPA por jogada na temporada até agora, uma amostra pequena e tal, não sei o que, mas tem que ser dito, mas ainda assim é impressionante. E assim, seguindo em frente, o desempenho do Jaden Daniels vai depender de quão bem ele e a comissão técnica do Commanders se adaptam às adaptações que as defesas farão, porque os outros coordenadores defensivos estão assistindo, os outros técnicos estão assistindo e vão se adaptar ao que ele faz. E o que eu imagino que vai acontecer vai ser linha defensiva, principalmente os edge rushers, mais disciplinados para manterem o Jaden Daniels dentro do pocket, mais atenção dos safeties no fundo do campo e tentar fazer o Jaden Daniels te vencer ali com drives de 12, 14 jogadas e ali passes curtos, até porque ele tem o Terry McLaurin, mas não é um grande corpo de recebedores, né? Então eu acho que essa vai ser a adaptação e aí o Jaden Daniels vai precisar trazer uma nova dimensão, né? Porque até o que ele faz como corredor, ele é um corredor muito especial, mas ele não é do nível do Lamar ou do Josh Allen, que você, tipo, as defesas se preparam para parar o jogo terrestre desses dois e ainda assim não conseguem. Então, vai precisar ter essa evolução, que é verdade para todos os quarterbacks, mas eu acho que ele não poderia ter impressionado mais nessas 2 semanas. Eu acho que fica até mais impressionante, né, Felipe, tendo em vista o quão mal tem jogado o Caleb Williams, né, que jogou melhor na semana 3, mas ainda assim o começo de temporada deixa bastante a desejar. E a diferença entre ter o Cliff Kingsbury, né, que você pode ter todas as críticas a ele como head coach, mas ele é uma grande mente ofensiva, e do outro lado você tem o Shane Waldron e o Matt Eberflus, né, lá com o Caleb Williams, coitado. O Caleb Williams está sentindo falta do próprio Cliff Kingsbury, né, que trabalhou com ele até o ano passado lá em USC. Então, e essa comparação entre os dois é inevitável, né, porque os dois foram as 2 primeiras coisas do draft, então é aquela coisa, o destino dos dois sempre vai ser ligado. Quando você comparar o Caleb Williams com o Jaden Daniels, o Jaden Daniels com o Caleb Williams. Como foram Andrew Luck e RG3, como foram Marcus Mariota e James Winston, é sempre assim. É sempre assim. E a grande questão, acho que o fio da meada é realmente como que o ataque do Commanders está conseguindo focar nas fortalezas do Jaden Daniels como jogador nesse início de temporada. Porque a gente sabe que essa adaptação de quarterback para a NFL é complicada, principalmente para o novato, ainda mais considerando todo o contexto atual da NFL, de que os jogadores chegam com ataques mais simplificados, né, e tudo mais, que todos aqueles problemas do college de futebol que a gente já conversou aqui. E a grande questão é que o Caleb Williams ele não está conseguindo, ele tenta desenvolver as jogadas, o que ele fazia lá em USC, mas ele não está conseguindo. Eu acho que o ataque lá do Bears está muito mais quadrado do que o do Commanders. Então acho que a grande questão é que o Commanders está conseguindo trabalhar melhor, e é o que você bem disse. Conforme a temporada for passando, os times estão começando a fazer adaptações pelo que o Jaden Daniels faz como jogador. Até semana passada, eu vou citar de novo o Giants, porque o Giants fez um bom trabalho defensivo contra o Jaden Daniels, conseguiu segurar ele. Né? Exatamente, e parando ele principalmente dentro do pocket. Ele não deu espaço para ele abrir jogadas. Acho que assim, o Giants teve um pouco de vantagem porque fez muito estudo do Jaden Daniels durante a preparação do draft, então acho que isso ajudou um pouco no game plan da defesa para essa partida. Então, mas os times, conforme você vai ganhando mais corpo, os times vão tendo mais fita para assistir do Jaden Daniels, a tendência é você ter um pouco mais de pressão em cima dele, um pouco mais adaptar o que ele vem fazendo. E o pulo aqui dele como novato é ele conseguir fazer essa adaptação, não conseguir deixar a bola cair, né? Você conseguir manter esse nível que ele mostrou ontem. Obviamente, não vai ser um jogo, acho que ele não vai ter todo o jogo espetacular que nem foi o de ontem no Monday Night, mas se ele conseguir manter pelo menos 60% desse nível que ele teve ontem, ele vai ganhar o prêmio ofensivo do ano, de Rookie ofensivo do ano, sem dúvida alguma. Então a grande questão é como que ele vai lidar com essa adaptação que os times vão fazer a partir dele nas próximas semanas.
Verdade, né? E esse desempenho, 38 pontos, é um pouco extremo justamente porque a defesa dos Bengals é um desastre, né? E todos os jogadores que não se chamam Trey Hendrickson estão jogando muito mal, né? E é uma defesa que já vinha mal na última temporada, né? O Lou Anarumo, que parecia que ia ser o novo head coach na NFL e tal, e a defesa comandada por ele caiu muito de nível, e o Cincinnati Bengals não se encontrou no ataque ainda, né? E é um time que parece estar sentindo os efeitos de uma off-season conturbada, né? Teve o retorno de T. Higgins nessa segunda-feira, né? Mas teve toda a questão contratual com ele, com o Ja'Marr Chase, um ataque que perdeu o coordenador ofensivo. Mas nada disso é desculpa porque o Joe Burrow não tá jogando bem. Eu achei que os Bengals jogaram bem contra os Chiefs, mas tá muito abaixo do que a gente tá esperando, né? Eu sei que todo ano os Bengals começam devagar, mas esse ano tá sendo mais extremo, né? E sinceramente, é difícil apontar assim, precisa melhorar isso aqui nos Bengals, porque eu sinto que eles não estão fazendo nada bem nesse momento. Eu acho que eu tava vendo os números do ataque do Bengals, GPAs. Não são números realmente ruins, não é um ataque péssimo que você vê, não, um ataque que tá fazendo nada. Acho que você tem um problema que a defesa tá muito mal, você tá jogando uma pressão em cima do ataque, que é um ataque que tá desconjuntado ainda, você tem o Ja'Marr Chase que tá fora de ritmo porque não fez pra temporada. T. Higgins tá voltando agora. O Joe Burrow teve aquela lesão no punho que eu acho que foi muito mais sério do que esperado, porque ele tá com um incômodo no punho, acho que isso tá afetando um pouco como ele faz os passes. Tem aquele vídeo dele, acho que é abrindo uma garrafa, né, que tava com dificuldade, não é? Isso. Foi na semana 1 ou foi na semana 2? Eu não lembro agora. Acho que foi na semana 1, se não me engano. Então, assim, acho que são pequenas coisas no ataque que estão viraram uma bola de neve e não estão deixando esse ataque fluir. E como o ataque não flui, você tem uma defesa que está realmente péssima, acaba que o time está 0-3. O time se enfiou nesse buraco, né? Acho que está numa divisão que acho que está mais acirrada do que o esperado. Você tem um Steelers que está 3-0. A gente pode falar dos méritos desse 3-0 dos Steelers mais pra frente, mas fato é que o Bengals já está 3 jogos atrás dos Steelers. Então, esse é um buraco que ele se enfiou. Você tem o Ravens que no domingo jogou bem, né? Pela primeira vez na temporada jogou relativamente bem. Então, esse aqui é o problema do Bengals. Está numa conferência que, no geral, também é um nível muito alto. Então, acho que se o Bengals não conseguir se encontrar rápido, pode ser uma temporada perdida. Eu acho que é um time que pode perigar de nem conseguir vaga de wildcard se continuar nesse ritmo fraco que a gente viu nessas 3 primeiras semanas da temporada. A única mudança óbvia que precisa ser feita é o Joe Burrow passar a máquina zero, né? Cortar o cabelo louro, né? Porque, assim, se o time tá ganhando, o quarterback tem um cabelo louro que nem o dele, né? Pô, é maneiro pra caralho. Mas se o time tá perdendo, pô, aí você já fica puto, né? Brincadeiras à parte. É complicado, né? Porque é questão da expectativa, né? O Bengals... A nossa expectativa não era ter o 11º ataque da NFL, né? Você quer o Bengals top 3 e com uma defesa forte e brigando pra voltar ao Super Bowl, né? E a equipe tá muito, mas muito longe disso. Vamos falar aqui dos times 3-0, né? Que eu defini aqui como fraude ou real, mas é tudo num espectro aqui, né? A gente não vai colocar aqui que um time vai terminar a temporada regular 17-0 e vai vencer o Super Bowl, nem que um time vai perder todos os jogos e é pura sorte, tá 3-0, né? Mas são... Deixa eu ver quantos times são. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times. 2 na NFC, 3 na AFC, que estão 3-0. Então a gente vai passar por todos eles. Lembrando antes, você que tá escutando o podcast Cara dos Esportes no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante pro programa. Segue lá, liga a notificação. Se estiver no YouTube, se inscreve, deixa like, deixa comentário. Segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá usando pra escutar. Buffalo Bills a gente já falou, então acho que a gente pode passar rápido aqui. Pra mim é óbvio, é um time real. Pra mim é o maior... Era o meu palpite antes da temporada como maior oponente ao Kansas City Chiefs. E eu mantenho ainda. Eu acho que é um time bem real. E vai brigar mesmo pela conferência. É um time real também, eu concordo. E acho que a grande questão é se vai sustentar esse desempenho durante a temporada toda. Acho que tem esse risco, que é um risco grande que não pode ser descartado, de time que
e começa muito quente e perde ritmo lá pro fim da temporada. E você tem aqueles times que começam fracos, começam sem ritmo e pegam ritmo lá em dezembro e vão pro Super Bowl. Então acho que você acho que tem que tomar cuidado só com isso. Concordo. O outro time é o Kansas City Chiefs, que acho que é outro que a gente pode ganhar tempo, né, Felipe? Não ganhou bonito, acho que nenhum dos jogos, né? Mas a analogia que eu faço, não sei se você tem essa mesma impressão, Felipe. O Patrick Mahomes, quando ele tá correndo com a bola, a velocidade dele é a velocidade do defensor que tá perseguindo ele, mais 0,1 km por hora. Ele sempre corre um pouquinho suficiente a mais para conquistar a primeira descida, para chegar na sideline, para parar a jogada ali e manter as correntes se movendo. E eu sinto que o time do Kansas City Chiefs é meio que assim também, né? O time que joga o suficiente para vencer os jogos, meio que desce de nível contra alguns oponentes, mas ainda é o número 1 na NFL e eu não tenho nenhuma preocupação. A defesa talvez seja ainda melhor do que da última temporada. O ataque vai ser uma questão de tempo. Claramente eles não estão usando o Travis Kelce tanto, pensando em tê-lo mais fresco pro resto da temporada, pra reta final. E eu tenho zero preocupação. Pra mim, é um dos times mais reais que a gente pode ver. Eu ia tocar até nessa questão do Travis Kelce. Tem muita gente falando, pô, será que o Travis Kelce caiu de nível, né? Será que ficou um tempo com a Taylor Swift na off-season e não treinou? Cuidado, ó, Felipe Lawrence disse isso, hein? Mas assim, acho que a questão é que é realmente como você disse. É um jogador que já tá na reta final da carreira, né? Ele mesmo admitiu que tem mais 2 ou 3 anos pela frente só de futebol americano, então acho que a questão mesmo é você estar tentando dirimir um pouco o impacto que ele tem, que ele sofre nessa temporada, para você conseguir usar ele bem lá em dezembro e janeiro. Então, acho que não me preocupa também. A grande questão do Chiefs, acho que os recebedores estão um pouco abaixo, acho que eu esperava um pouco mais desses recebedores do Chiefs. O Xavier Ward teve aquele bom jogo na semana 1, mas nessas últimas 2 semanas ele deu uma patinada. Acho que é um cara que ainda tá. Eu acho que ele é um cara muito rápido, eu acho que ele não tá conseguindo, eu acho que ele precisa diminuir um pouco a velocidade dele nos jogos da NFL, porque ele acho que não tá faltando comunicação um pouco com o Patrick Mahomes. Mas é o que você disse, o Patrick Mahomes, quando ele não encontra recebedor, ele consegue resolver muito bem com as pernas. Então, não tenho preocupação. E a defesa, é o que você disse, é uma defesa que está jogando muito bem, chegando num alto nível. E acho que eu falei aqui também, acho que eu já esperava que a defesa do Chiefs seria muito melhor nessa temporada do que foi na última temporada, porque acho que fez boas adições, é um time que consegue implementar muito bem conceitos. Acho que o Steve Spagnuolo é um dos melhores coordenadores defensivos na história da NFL. Então, acho que é um time que está 3-0. Você pode até questionar se esse 3-0 é mais sorte do que juízo, mas acho que é um 3-0 que é real. Acho que é um time que vai manter esse nível. Acho que é um time que tem espaço para crescer ainda. Está jogando bem, mas acho que tem espaço para crescer e acho que vai crescer ao longo da temporada. Você cita o jogo contra os Bengals, né, que eles venceram no final, o jogo contra os Falcons ali, que os Falcons tiveram chance de virar, né, e o próprio Ravens também teve chance, né, mas a gente já viu esse time muitas vezes, né. Quando chega nos playoffs é uma máquina de precisão e não tem ninguém que você confie mais numa situação apertada do que o Patrick Mahomes, né, então você tem uma defesa que vai manter os jogos próximos mesmo que o ataque não esteja espetacular e você tem na hora de decidir você tem o Patrick Mahomes que eu falei no vídeo que eu postei hoje e reafirmo, pra mim ele tá caminhando. Sim, se fosse uma prova de natação, o Patrick Mahomes nadando e tivesse a linha do recorde ali, que é a linha do Tom Brady, como o maior quarterback de todos os tempos, eu acho que o Patrick Mahomes tá na frente dessa linha, nesse momento, né? Se ele vai chegar no final na frente da linha do Tom Brady, vamos ver, mas nesse momento eu acho que ele tá à frente do que o Tom Brady tava nesse mesmo estágio. Nessa mesma idade, o Tom Brady não tinha vencido ainda MVP, né? Porque ele vence MVP em 2007, ele tinha 30 ou 31 anos, né? O Patrick Mahomes já venceu 2. Se não me engano, sim. Se não me engano, o Patrick Mahomes já é bem mais novo, ganhou MVP bem mais novo do que o Tom Brady. Porque o Tom Brady também ganhou 3 Super Bowls jovem, né? Sim. Só que o Patrick Mahomes, individualmente, né? Tem essas conquistas individuais que o Tom Brady, ele só começou a ganhar mesmo, né? A partir de 2007, né? Que ele é MVP em 2007, depois de 2011 e tal. Então, enfim. Vamos para um quente agora, Felipe. Pittsburgh Steelers. 3-0 na temporada. Derrotou o Atlanta Falcons em Atlanta. Denver Broncos em Denver.
Chargers em Pittsburgh, né? Você só pode enfrentar os times que a NFL coloca pra você enfrentar, né? Então não tem como. Mas foi um calendário fácil. Os Steelers pegaram um calendário fácil. Eu sinto que não é a primeira nem a segunda vez que a gente tá discutindo um Steelers, se eles são de verdade uma campanha que a gente julga ser melhor do que o nível da equipe. Eu colocaria eles mais pro lado, eu não vou dizer fraude, mas não é tão bom quanto uma campanha 3-0, como um time que chega a 3-0 normalmente é. A defesa é especial, é a melhor defesa da NFL até agora, tem muito a ver com os ataques que enfrentou até agora, mas eu não acho que esse time é tão bom quanto essa campanha. Eu acho que é um time melhor do que eu esperava. É um time que tá se posicionando muito bem pra ir pelo menos como wild card aos playoffs, mas ainda é um time que faz um ataque bem simplificado com o Justin Fields. O Arthur Smith fazendo o que os Bears não fizeram em 3 anos com o Justin Fields, né, em Chicago. Mas ainda assim, eu acho que é um time que vai chegar a uma correção em algum momento, né? Mas o problema é que esse momento pode demorar um pouco ainda. Porque o calendário é difícil. Quer dizer, o problema para torcedor do Bengals, dos Ravens e dos Browns, né? Porque o calendário dele seguindo em frente é Colts, Cowboys, Raiders, aí depois tem Jets, aí depois tem Giants. Então, Cowboys e Jets são 2 jogos um pouco mais complicados, mas é difícil ver eles tendo problema contra os Colts na próxima semana. Então, eu iria mais pro lado de que eles não são tão bons quanto essa campanha indica. Acho que a defesa é o grande fio da balança desse time do Steelers, porque é uma defesa realmente boa. O T.J. Watt está jogando num nível altíssimo nessas 3 primeiras semanas da temporada. É uma defesa que está conseguindo tirar toda a pressão do Justin Fields, que nesse momento que ele está como titular. A minha preocupação é, será que o time, quando o Russell Wilson voltar, vai ser aí que vai começar a correção? Será que toda a pressão vai cair em cima do Russell Wilson? Porque o problema vai ser exatamente esse. Se o Russell Wilson estrear como titular do Steelers... Mas ele vai voltar? E o time... acho que vai voltar, né? Essa semana ele vai começar a treinar de fato, né? O Steelers já garantiu que o Justin Fields vai ser o titular nesse próximo domingo, mas o Russell Wilson vai voltar a treinar. Então, em algum momento ele vai jogar. Eu acho que assim, o grande problema é se ele começar a jogar e for nesse momento da correção dos Steelers. Os Steelers começar a jogar mal exatamente quando o Russell Wilson voltar, porque aí vai ser escárnio, né? Você vai começar a ter crítica de todo lado, vai começar a ter memes de todo lado, e acho que é aí que é o problema, que o Steelers vai ter que ter um pouco de frieza, porque se não pode entrar nessa pilha das críticas, etc, porque acho que você tem uma defesa que está jogando num nível muito alto, você tem uma agenda, uma tabela de jogos que é relativamente fácil. Acho que dá para encaminhar uma vaga para os playoffs nessa tabela dos Steelers, mas é um time que vai sofrer, como você bem disse, vai sofrer uma correção, e acho que essa correção vai chegar bem quando o Russell Wilson entrar como titular. Então é um time que vai precisar ter muita calma agora em outubro para ver o que vai acontecer. O melhor para os Steelers é o Justin Fields manter essa trajetória, porque ele nem abre a porta, né, pro retorno do Russell Wilson, né? Porque assim, tudo parece ser uma questão de que o Mike Tomlin prometeu pro Russell Wilson que ele seria titular, né? Acho que é a raiz de todos os problemas. Só que ele se machucou, o Russell Wilson, né? Ele ia ser o titular na semana 1. E o Justin Fields, ele tem jogado bem, né? Acho que a gente pode discutir o quão bem, mas eu acho que ele tem jogado bem, né? Acho que ele tem jogado o suficiente pra ele manter, assim, de início. Acho que o Mike Tomlin fez certo, né? Porque eu acho que o Justin Fields também não jogou bem o suficiente pra você falar, ele é o nosso titular seguindo em frente na temporada. Ele jogou o suficiente pra você falar, ele vai ser o nosso titular na semana 4, não importa o status do Russell Wilson. E você vai mudando, vai corrigindo o curso conforme você vai avançando, né? Porque eu acho que você tira essa habilidade do Justin Fields como corredor, não que ele tenha corrido muito no último jogo, mas eu acho que você perde bastante, né? E o Russell Wilson não tem mais isso, né? O Russell Wilson hoje, ele não é nem sombra do cara que ele foi fisicamente, né? No Seahawks. O outro time que tá 3-0, curiosamente, é o Seattle Seahawks. Derrotou o Denver Broncos em Seattle, 26-20. Derrotou os Patriots na prorrogação em New England, 23-20. E venceu o Dolphins do Skylar Thompson e do Tim Boyle por 24-3 em Seattle. Outro time que eu acho que é melhor do que eu esperava no início da temporada, mas ainda assim eu não acho que é um time bom. Mas também tá numa situação que a divisão
os outros times estão tendo problemas, né? A gente tá vendo os Rams e os 49ers desfarelando, né? Diante dos nossos olhos a cada domingo. Mas eu ainda acho que o Seahawks... eu acho que é um time que pode jogar melhor ainda ofensivamente. Eu acho que ainda não fez seu melhor jogo ofensivamente. Mas eu não acho que é um time pra, sei lá, 11 vitórias, 12 vitórias na temporada. O Geno Smith ele tá com alguns problemas, né, de comando de ataque. Acho que é um ataque que pode jogar mais do que o esperado. Acho que a grande questão é que você teve toda aquela mudança de comissão técnica. Acho que você tem uma adaptação. Volta ao que a gente falou no início aqui do podcast, que a falta de uma pré-temporada real, né, os times, essa opção dos times de não fazer uma pré-temporada real, acho que afeta um pouco essa implementação desse ataque. Mas acho que é um time que o Mike McDonald, que é o novo técnico, ele está conseguindo implementar muito bem, né, essa defesa, né, do que ele tinha lá no Ravens. Ele está conseguindo implementar aqui no Seahawks também. É uma defesa que está mostrando um bom desempenho. Eu acho que cai mais ou menos do que a gente falou aqui nos Steelers, que a defesa jogando nesse alto nível, ela tira um pouco da pressão em cima do ataque. Acho que o ataque ele vai evoluir ao longo da temporada. A grande questão é que você tem uma tabela meio difícil, né? Acho que mesmo com o Rams e 49ers falerando agora, tem que ver como que eles vão estar daqui a um mês, né? Então acho que a competição nessa divisão pode aumentar do nada no momento em que os Seahawks começar os jogos de divisão. Então acho que esse é o grande problema na minha visão. Eu não coloco esse 3-0 como... Não é fraude, obviamente está longe de ser uma fraude, mas acho que não... A gente está vendo nessa escala, acho que eles estão um pouco à frente dos Steelers nessa escala dos times 3-0. Mais à frente na direção da fraude ou na direção do real? Na direção do real. Ah, entendi. O que eu acho que eles estão acima do esperado, né? Eles estão à frente do que a gente esperaria nessa altura, então é de se esperar que tenha uma correção em breve, né? Só que o que me animaria é que eu acho que o ataque ainda não tá jogando tão bem quanto eu acho que poderia jogar, né? E começa muito pela linha ofensiva, que tem sido um desastre, né? Um amigo meu que torce pro Seahawks me mandou hoje. O Seahawks teve um jogador na linha ofensiva que levou nota 0 no PFF. A nota vai de 0 a 100, né? E o cara levou nota 0. E a linha ofensiva tem sido um problema. E eu acho que tem prejudicado bastante. Prejudicou bastante o Geno Smith na última temporada. E se você pensar o jogo da semana passada também, né? Contra o New England Patriots, né? Teve aquele touchdown longo do DK Metcalf. Teve outro touchdown longo do DK Metcalf, né? Que ele é um jogador espetacular, né? Mas essas são duas jogadas ali que meio que mascaram outros problemas aí do ataque, né? Da equipe. Mas a defesa tá acima do esperado. Um bem interessante agora, Felipe, que eu imagino que é o mais... acho que é o único de verdade que dá pra fazer um caso pros dois lados. É o Minnesota Vikings. 3-0. Defesa jogando bem. Sam Darnold, enfim, correspondendo ao potencial de 2018, há quem diga. O que você vê do Minnesota Vikings? Se você, essa escala aí, o espectro político de real pra fraude, qual você colocaria o Minnesota Vikings? Eu colocaria ele mais pra real. Acho que é um time que vem sendo bem montado ao longo dos anos. Acho que você teve uma renovação da defesa para melhor da temporada passada para essa. E acho que você tem o Kevin O'Connell, um técnico que a gente sabia que ele era uma boa mente ofensiva, e está provando isso agora com o Sam Darnold. Né? Você perdeu o DJ McCarthy, que seria o titular, né, nessa temporada, provavelmente. Você colocou o Sam Darnold, mas o Sam Darnold está conseguindo desenvolver bem esse ataque. Obviamente que o Justin Jefferson ajuda bastante você desenvolver um ataque bem, né? Mas tem grandes méritos do Sam Darnold nesse 3-0 do Vikings. Acho que é um jogador que levou muita porrada, né, nessa início de carreira dele na NFL, e agora está um pouco mais esse Sam Darnold um pouco mais veterano, apesar dele ainda ser um quarterback bem jovem. Ele é um cara que consegue comandar melhor o ataque, é um cara que já viu o fundo do poço na NFL, né, já viu o inferno na cara dele. Agora você tem um ataque que tem boas peças. A adição do Aaron Jones nesse ataque tá me surpreendendo. É um jogador que tá jogando bem nesse ataque, né, como running back. Então acho que é um ataque que tá jogando bem, e a defesa, acho que a renovação foi muito boa. Acho que teve a questão do Daniel Hunter, que saiu ano passado, e agora você tinha muita questão, como que será que o Vikings vai conseguir repor, né, a saída dele? E conseguiu repor muito bem. Uma defesa que
vem sendo bem montado, um elenco bem montado. Eu acho que isso é a grande diferença do Vikings nesse início de temporada, na minha visão. É uma abordagem meio Moneyball, né, quanto o Daniel Hunter, né, que ele é um cara com um alto número de sacks e pressões, né, e eu consigo ver, né, o pessoal se reunindo lá no Minnesota Vikings. Vocês estão tentando substituir o Daniel Hunter. Tem outro Daniel Hunter no mercado? Não. E se tivesse, a gente poderia pagar? Não. Então, pô, e aí eles trazem o Jonathan Greenard, que veio do Texans, e o Andrew Van Ginkel, né, também, que não sei se ele já tava na última temporada agora eu tô em dúvida. Eu acho que não, acho que ele tava no Dolphins na última temporada. Ele tá jogando muito bem também, né, então é uma abordagem meio Moneyball aí do Minnesota Vikings, que tem o general manager, o Kwesi Adolfo Mensa, que é um cara que trabalhou em fundos de investimento e tal, é um cara super de analytics e tal, então tem esse ponto interessante. Mas eu vou dizer que o Minnesota Vikings é real. Eu confio nessa versão Sam Darnold adulto no esquema tático do Kevin O'Connell, que é uma excelente mente ofensiva mesmo. É uma linha ofensiva boa. O Justin Jefferson tá se firmando como o melhor wide receiver da NFL, né? E é daqueles momentos ali que salvam carreiras, né? Como a gente viu o Baker Mayfield, por exemplo, ter na última temporada, né? E como é o encaixe. O Sam Darnold caiu em péssimas situações nos Jets ali, num caldeirão. Nunca conseguiu se encontrar. Claro que ele não você não imagina que ele vai encontrar o nível que a gente esperava dele na época do draft de 2018, mas ele tem sido um quarterback de bom nível, e o Kevin O'Connell hoje seria meu voto para treinador do ano, tá fazendo um trabalho brilhante. E do outro lado, o Brian Flores, uma das grandes mentes defensivas, né, da NFL, porque você vê as defesas da NFL hoje em dia, a do Brian Flores se destaca pela complexidade, né, porque você tem ali o snap, tem um monte de jogador perto da linha de scrimmage, você não sabe qual que vai atrás do quarterback, qual que vai voltar para cobrir o passe. Ele confunde a mente dos quarterbacks adversários. A gente viu com o CJ Stroud nesse domingo. Então é um time muito forte dos dois lados da bola. E é um time que acho que vai brigar não só pela divisão, mas também para ir bem posicionado aos playoffs na NFC. A questão, Felipe, que não é tanto que a gente está discutindo aqui, né? Mas acho que é uma discussão interessante que muita gente já deve ter pensado. E se o Sam Darnold mantém esse nível até o fim da temporada? O que você faz? Você é o Minnesota Vikings? Não, aí eu acho que você tem que... O DJ McCarthy é o quarterback que foi escolhido no topo do draft. Acho que você tem que dar a chance para ele, né? Acho que você não dá para descartar ele e pro Sam Darnold. Acho que o Sam Darnold vai usar essa temporada para conseguir um belo contrato no ano que vem. Eu acho que é o justo, né? O justo a ser feito com o Sam Darnold. Não acho que ele... Acho que nem o Sam Darnold tem ilusões que ele é o titular do Vikings na próxima temporada. Acho que a não ser que aconteça algo, sei lá, Vikings ganhar o Super Bowl com ele comandando o ataque. Aí muda um pouco de figura, mas não é o meu cenário base atualmente. Então, acho que o meu cenário base é ele conseguindo um bom contrato ano que vem, que nem foi meio que o Baker Mayfield fez agora no Tampa Bay Buccaneers, né? Um cara que parecia que a carreira estava morta, enterrada, e reviveu. Eu acho que ele tem esse potencial de usar o que está aprendendo nesse ano com o Kevin O'Connell para conseguir alavancar a carreira dele por mais alguns anos na NFL. Você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe onde é que o Sam Darnold vai jogar em 2025, né? No Giants? Não é possível. Pô, ele vai comandar o ano do tanking pelo Arch Manning. Pô, tá tudo desenhado já. Tá bom. Tá tudo desenhado já. Felipe, muito obrigado pela... O último número, esqueci um número que não tem nada a ver com o que a gente falou agora, mas eu acho que é um número muito interessante. Las Vegas Raiders tem de longe o pior ataque terrestre da NFL, menos 0,6 IPA por jogada, ou seja, cada vez que eles correm com a bola, eles perdem 0,6 pontos. E eu confirmei isso com um amigo meu que trabalha com Analytics. E se ao invés de correr com a bola, os Raiders dessem um spike, né, que é aquela jogar a bola direto no chão, eles teriam um EPA melhor do que se eles correm com a bola, né, que é bizarro. Tem uma notícia muito boa no The Factor, aquele site que surgiu do Deadspin, que o Antonio Pierce percebeu que agora ele é o técnico do Las Vegas Raiders, né, que acho que é um cara que realmente agora percebeu a bucha que ele se enfiou, é um cara que
foi muito no oba-oba essa formação dele como técnico. Acho que agora caiu um pouco na real, que era um cara que acho que não tem tanto cacife assim pra ser técnico da NFL ainda. Eu amo o Antonio Pierce, né? Ele foi campeão como jogador com os Giants, né? Mas foi bizarro ali, cara. E eu acho que tá caindo a ficha nos dois lados, eu imagino, né? Não só no dele, mas como os jogadores que defenderam e a diretoria, né? Porque ele não tava no estágio ali pra ser... Ele era cara de special teams, se eu não me engano, treinador de special teams, não tem muito tempo, né? Ele fez, acho que é linebacker, se não me engano. Ele não era nem coordenador defensivo, né? Então é meio bizarro. E não sei se você viu a entrevista dele, né? Que eu vi que alguns jogadores ali tomaram business decisions durante o jogo, né? Que business decision é tipo... Começou a jogar jogador no vulcão, né? Começou a jogar jogador no vulcão. Como é que você traduziria business decision, né? Porque não é tradução de decisão de negócio, né? Tipo, jogador meio tirando o pé, acho que seria... Fazendo corpo mole, né? E ele falou assim, tem um jogador fazendo business decisions e a gente vai fazer business decisions também, né? Então, o clima deve estar maneiro em Las Vegas, né? Os caras que defenderam o Antonio Pierce, que bom pra ele, né? Garantiu uma oportunidade dessa, ganhou um dinheiro bom, imagino. Mas esse número realmente me chamou a atenção. Sigam o Felipe no Blue Sky, no @oquarterback. Em breve de volta ao Twitter. Espero um dia. O pessoal tava zoando, né? Que agora a arma contra o Twitter, contra o Elon Musk, ele vai ter que enfrentar é a burocracia brasileira, né? Vai ter que... É aquele meme da mulher, da atendente, não sei se você já viu, que ela falou assim, não, tem que trazer um outro documento aqui. Aí ela pensando, yeah! É bem Brasil mesmo. Mas, Felipe, muito obrigado pela participação. Leiam as matérias dele também lá no Valor Econômico. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, Gabriel. Até a próxima. Então é isso, pessoal. O podcast Caras do Esporte volta amanhã com um episódio sobre NBA. E depois tem um episódio pós-rodada, domingo pra segunda, no feed aberto do podcast Caras do Esporte. Um grande abraço a todos. Tchau.